Daniele Hart, bom dia, tudo bem contigo? Bem-vinda. Bom dia, gente. Tudo bem comigo? Tô aqui ainda apreciando o meu cafezinho. Olha ali. Aproveitando esse momento aí para organizar os pensamentos, para trazer um conteúdo que seja significativo para a audiência, né? Boa. Que merece isso, até porque é a audiência que cresce, né? Então, de certa forma, aí está dizendo que faz sentido tudo isso que vocês entregam e que os parceiros de vocês também fazem, né? Minha gente, que assunto será que eu vou trazer hoje? Qual será o tema, né, da vez? Felicidade. Eu tenho uma chance só, né? Tenho uma chance, ela é uma chance incrível. Felicidade, né? Até porque amanhã, quando eu olhava na minha agenda, né? Amanhã é o Dia Internacional da Felicidade. Amanhã? Amanhã. Que tal? Então vamos já adiantar e vamos trazer esse tema aí. 20 de março. É o Dia Internacional da Felicidade. Isso a gente já comemora há 12 anos. Por que dia 20? Somente 12 anos. E por que dia 20, Fernando? Opa, Fernando, desculpa, Martim. Frente e né? verso aqui. É o frente e verso, verso e Pode frente, trocar. tá tudo bem. Tá tudo certo. Por que dia 20 de março? Essa data ela é bem importante porque nesse momento, lá em 2012, teve uma reunião da ONU. E a ONU, junto com 193 países membros, recebeu o país do Butão, lá com o rei do Butão, e ele levou essa pauta dizendo felicidade, bem-estar, um novo propósito de viver dos seus países. Até tem definindo um novo paradigma econômico. Porque o Butão é um país bem pequenininho, nós já falamos sobre ele, mas quem não teve a oportunidade de ouvir, eu vou trazer só um apanhado bem rapidinho. O Butão, ao invés de entender o PIB como um fator de desenvolvimento, o Produto Interno Bruto, né? Eles desenvolveram há 35 anos o FIB, que é a Felicidade Interna Bruta. Isso também tem ali em Santa Clara, não tem? Criaram um negócio, o FIB, mediram o FIB em isso Santa Clara. aí. O Butão copiou isso. Santa Clara ou Santa Clara copiou o Butão? Eu vou dizer que Santa Clara se inspirou. No Butão, não, né? claro. E o que aconteceu, então? Sim, tem várias cidades aqui no Brasil, inclusive em Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, já teve uma experiência em Bento Gonçalves, Santa Clara, ou seja, cidades que compreendem aquilo que a ONU estabeleceu há 13 anos, que a felicidade é, sim, um direito humano, é uma necessidade humana. Logo, não é só uma necessidade individual, mas coletiva. Quando é coletivo, está aí como também uma sugestão, uma orientação para que organizações públicas e privadas compreendam que é necessário, sim, fazer algumas políticas públicas de felicidade, programas internos nas empresas de felicidade, porque as pessoas são o centro do mundo, né? Nós somos fundamentais. Hoje há vários métodos que falam da importância das pessoas para as organizações, mas às vezes descolando a pessoa do ser humano. Não é só como produção, mas como uma pessoa, como um ser integral. E a felicidade é parte dela. E lá, então, o Butão, esse país que é governado por um rei, né? Então tem é uma monarquia, é de uma religião mais budista, tem toda uma peculiaridade, o solo é extremamente acidentado, tanto que há muito tempo não se chegavam pessoas de fora, porque era muito difícil entrar um avião no Butão, tanto que dizem que é uma aventura, inclusive, do pousar lá no aeroporto de Butão. Mas Butão é, então, esse país muito pequenininho entre a China e a Índia, né? Que tem toda essa batida mais oriental, né? Extremamente agrícola, economicamente não tão ativo, mas um dos países do mundo, não é o mais feliz hoje, né? Normalmente a Dinamarca, a Finlândia ali, mas o Butão é um dos países mais felizes do mundo. Por que o Butão é um dos países mais felizes do mundo? Porque as pessoas sentem e percebem nos detalhes da vida que levam que vale a pena viver. Lá a economia é muito agrícola, as pessoas vivem muito tempo, há uma qualidade de vida boa. Então, as pessoas plantam o que comem, as pessoas são comunidades muito pequenas, se reúnem, mantêm a sua cultura, a tradição, que é um fator fundamental, o relacionamento, né? Baseado na cultura, na tradição, no encontro. Então, o Butão é um país muito lindo para a gente avaliar, e dá para se falar num momento todo aqui do Butão. Mas hoje eu trago o Butão, lembrando que ele foi uma inspiração para a Organização das Nações Unidas, a ONU, há 13 anos, compreender que felicidade, sim, poderia e deveria ser política pública. Legal. Não somente uma busca do ser humano, né? Mas sim entender que isso faz diferença para o mundo. E quando a gente fala em felicidade lá do Butão, a gente fala em 9 dimensões, entre elas o padrão de vida.
É óbvio que a gente ter prosperidade econômica também é importante, mas não é a moeda definitiva da felicidade. E a moeda definitiva, inclusive, é um termo que o professor Tal Ben-Shahar... Vocês disseram, tu sempre traz um livro, de fato, porque quando eu trago um comentário, eu sempre vou lembrar de algum conteúdo, e esse livro aqui é um dos mais velhinhos e batidos, é a minha Bíblia, assim. Daí até meu marido perguntou, quantas vezes tu leu esse livro? Eu disse, integralmente uma, mas é como se fosse o dicionário, que tu vai lá dar uma folhadinha de novo, só, o Ed Diener, que não sei o quê. Legal. Porque eu gosto de trazer para vocês conteúdos que sejam científicos, porque é uma sabedoria tão grande, às vezes até ancestral, que a gente pode trazer e que a gente não precisa tirar só da nossa cabeça os nossos achismos, né? Então a gente pode trazer tanto conhecimento que está tudo aqui, ó, por 40 pila. Como é que é o né? nome desse livro aí? Por 40 pila, né? 40 pilinha apenas. É Então, investimento. assim, é investimento. E às vezes a gente busca, né, fórmulas mágicas para a gente ter uma vida próspera, para a gente ter dinheiro, para a gente ter sucesso. E a gente quer pagar um curso que às vezes é caríssimo. Não digo que não tem que fazer. Sim. É possível fazer. É um conjunto. Mas é mais simples do que parece Mas ser. às vezes é a gente só tirar o nosso tempinho e criar o hábito da leitura, né? Então, quando eu trago para você sobre a moeda definitiva da felicidade, não é um termo que eu inventei, foi o professor Tal Ben-Shahar, aquele professor lá de Harvard, que popularizou, né, a ciência da felicidade e do bem-estar. E aí o professor Tal Ben-Shahar fala muito nisso, que a gente precisa buscar a moeda definitiva da nossa vida, que não é uma moeda só de troca. A moeda de troca é essa, o dinheiro, que a gente faz algo e recebe algo e está tudo certo. Que é importante ter. E que é fundamental para o nosso viver. Isso... Estamos no mundo capitalista, a gente faz parte. Seria hipocrisia falar o contrário. E nós precisamos sim do dinheiro, mas há estudos que falam que quando chega no meridiano, lá numa linha de Easterling, se eu não me engano, que foi o autor, a partir dali a gente sabe, não muda nada. A nossa sensação de felicidade. Aí vem questões que alimentam o nosso ego, a necessidade de poder e outras questões que não estão necessariamente vinculadas à nossa felicidade. Sim. Às vezes até são situações que nos trazem mais infelicidade, mas aí entra num campo de escolha humana. Né? Mas vamos lá para a moeda definitiva da felicidade, né? Tem a ver com essa vida. E aí tem vários autores que falam em vários elementos que nos ajudam a ter uma vida feliz, baseado na ciência. Hoje eu vou trazer 2 que eu entendo que são fundamentais, porque a gente fala que felicidade depende de fatores externos e fatores internos. O que são fatores externos? Aqueles que eu busco. Um bom emprego, dinheiro, relacionamentos, tudo que está fora de mim. E os fatores externos são eu. Sou eu. É o que me move com a minha essência. E, normalmente, o ser humano quer buscar os fatores externos. Né? Porque é mais fácil? É porque é mais fácil. Porque desde criança... É mais fácil culpar do que olhar para si. Com certeza. Desde criança nós somos nutridos por algo. Mas chega um momento na vida que a gente tem que lembrar que a gente é adulto. Sim. E que a gente já não precisa mais fazer como a criança que reivindica, que reclama e que pede, mas que a gente já tem poder suficiente para realizar e fazer. E escolher. Essa é uma grande diferença da criança para o adulto. E muitas vezes a gente fica nessa posição de criança, inclusive sendo adulto. Dentro de uma empresa, reivindicando e não fazendo. Dentro da nossa família, reivindicando atenção, carinho, e etc, etc, e não fazendo. Nas relações de amizade, a gente não nutrindo, mas querendo ser nutrido. Essa é a postura de uma criança. E está tudo bem uma criança fazer assim. Mas lembra que quando a gente é adulta, a gente não se dá conta, muitas vezes, que nós estamos tendo esse comportamento infantil. Como bem disse o Fernando, a criança culpa. A criança, quando não tem algo atendido, ela vai culpar, ela vai chorar, ela vai reclamar. E os adultos também. E aí o que acontece? O adulto criança, ele faz isso, porque ele não se dá conta. Transfere tudo. Transfere. E aí a gente transfere o que junto com isso? A oportunidade de ser feliz. Sempre. A gente transforma a oportunidade de evoluir, a oportunidade de ter uma vida boa. E hoje eu trago para vocês, e essa é a moeda definitiva, é quando eu me dou conta da vida que eu tenho esse poder na minha mão, e por isso que eu falo que muitas vezes a felicidade ela é democrática. Não exige que a gente tenha grandes cognições, pensamentos elaborados. Não existe.
Não exige que a gente tenha muito dinheiro, muito poder, muita fama. Não exige. Não exige da gente que a gente seja jovem. Não. Porque, inclusive, tem um estudo que fala que as pessoas, às vezes, no envelhecer também são mais felizes. Jovem, atlético. O jovem. Sempre é a nossa escolha. E ela é democrática porque, de fato, todos nós podemos escolher. Porque a felicidade sempre a gente fala aqui, é uma habilidade que exige, então, a minha habilidade de olhar para dentro, entender o que eu vi nesse mundo, qual é a minha essência, e olhar para fora e dizer aquilo que pode me nutrir. Que seja, às vezes, algo físico. Tudo bem, às vezes pode ser uma bicicleta, porque me vai dar sensações incríveis, né? Ou, às vezes, vai ser um tênis para eu correr, né, Martini? Por que não? Sim. Mas não é só o ter pelo ter, mas o ter para me fazer acontecer algo importante na minha vida. Hoje eu vou trazer esse pensar de vocês para a gente encontrar a moeda definitiva mesmo do nosso viver. Mas a moeda definitiva, ela não fica mudando, não. Ela é definitiva. É definitiva porque ela é muito essencial. Eu vou trazer 2 elementos, existem sempre 5 que a gente fala aqui. Só dá uma aceleradinha. Claro. Muito obrigada. Um elemento é o propósito, que tem a ver com a nossa vida, que vale a pena, que faz sentido. E o outro elemento são os relacionamentos. Eu vou trazer um método de propósito que é simples e, ao mesmo tempo, é complexo. É para autoxar o negócio mesmo. Né? Simples por quê? Porque eu posso pensar em 3 elementos que o professor Tal Ben-Shahar chama de SPA. S de significado, P de propósito, A de aptidões. Eu vou tentar ser bem objetiva. O S de significado, o que é significativo na minha vida? O que faz sentido? Eu gosto de escrever, eu gosto de resolver problemas, de estar com crianças, eu gosto de... O que faz sentido, né? O P tem a ver com propósito, mas também tem a ver com o prazer. E, às vezes, o que está ali no meu significado também pode estar no prazer. Sim. Então, por exemplo, se eu gosto de escrever como um significado e também gosto como prazer, eu tenho aqui como é que a gente chama mesmo? Casamento, um casamento, ou melhor, uma superposição, né? Ou seja, as coisas estão uma sobre a outra, uma interseção, a gente fala lá na matemática, né? E o último elemento é a aptidão. Então, eu tenho uma aptidão em ler, logo, eu gosto de escrever. Isso me dá prazer. Isso me dá prazer e faz sentido para a minha vida. Agora, nem todas as pessoas talvez encontram esse entrelaçamento, talvez não todas, mas 2 a gente pode encontrar sim. Eu tenho um case aí, acho que eu vou ficar hoje no propósito, para outro momento falar mais de relacionamento, tá? Porque eu não gostaria de atropelar. Sim. Eu gostaria que fizesse sentido para as pessoas, de fato, isso que eu estou trazendo. Quando a gente diz assim, mas o meu trabalho é muito difícil, não há, o meu chefe é complicado, eu ganho pouco, e aí todos nós temos várias situações, e às vezes já vivemos situações parecidas, né? Sem dúvida. E o que acontece? E às vezes sim, há trabalhos opressores, eu não estou dizendo que não há, mas também há uma escolha. Às vezes eu estou naquele trabalho pela moeda. E tudo bem, e para aquele momento eu preciso... E talvez está aqui o gancho para tua próxima participação. Como eu transformar, inclusive, aquilo que talvez eu não esteja tão satisfeito, tão realizado, né? E vamos lá, eu aqui neste negócio já tive momentos em que eu estava incomodado, insatisfeito e consegui ressignificar e aprender a gostar de algo que eu, inclusive, não estava gostando. Isso também é uma escolha. Pode ser o próximo tema? Com certeza, Fernando. Porque assim, eu vou contar só para terminar a história de uma senhora que eu fui tomar um café da manhã com umas amigas aqui num hotel em Lajeado. E quando eu fui me servir, eu ouvi da cozinha uma senhora cantarolando, assim. Uma voz muito bonita. E eu pensei, nossa, já me deu uma vontade de me sentir bem, né? Eu escolhi minhas coisinhas ali. Até eu acho que eu comi menos, porque, né, eu já tinha outro prazer de uma outra forma. Fui, sentei com minhas amigas e tal. E quando veio, chegou uma senhora lá para recolher as louças no final. E eu reconheci a voz dela e disse, a senhora que estava cantarolando lá? Sim, 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 né? E ela falava coisas bem positivas, legal para as outras amigas. E eu disse, a senhora é a gestora do espaço? A senhora é a cozinheira principal? Não, eu estou aqui há pouco tempo. Aí eu fiquei pensando, veja que coisa linda. Possivelmente, um dos prazeres dela é cantar. Mas ela trabalha hoje no espaço para cozinhar. Talvez ela também goste de cozinhar. E ela está juntando uma aptidão dela,
que é o cantar, com o prazer, dando significado. Ou seja, tornou a vida de uma cliente mais prazerosa, possivelmente a vida dos seus colegas de trabalho também um pouco melhor, porque ela está usando aquilo que ela tem de bom. Então, não é possível a gente dizer que não, a gente não vai encontrar significado naquilo que a gente faz. Muitas vezes a gente já tem esse significado, e aí eu volto novamente à questão da percepção, e a gente não percebe. Eu já estou num espaço que faz sentido, mas internamente eu não estou encontrado e eu não percebo o significado naquilo. Porque daí eu atribuo a culpa ao chefe, normalmente é o chefe, né? O chefe, a empresa, o colega, o que seja, o que for. E deixo e perco a oportunidade de ser feliz olhando. Mas será que eu não posso levar para o trabalho algum elemento? Eu não posso sugerir uma meta mais audaciosa se eu estou um pouquinho desmotivado? Ah, mas eu já tentei isso. Ah, mas eu de repente não tentei modificar o horário de trabalho, que talvez possa ser mais adequado para mim? Ou um horário diferenciado, ou se for horário a questão que me incomoda. Ou às vezes, é que eu não gosto de tal política. Já tentou sugerir algo diferente? Às vezes a gente fica preso à reclamação, aos problemas, e a gente vai se apequenando e perdendo a oportunidade de fazer diferença na vida. A felicidade definitiva, como é que é o nome? A moeda definitiva da felicidade. Vamos encontrar as nossas. É isso aí, vamos lá. Até a próxima. São tesouros, viu, Fernando? São então, tesouros. na próxima vez, na próxima participação, tu retoma o assunto. Pode deixar.